que neste momento a espiritualidade amiga possa interceder, afastando de nós as vibrações contrárias, as angústias, que neste momento as messes divinas, as energias espirituais possam revitalizar as células dos nossos corpos físicos, que possam acalentar a nossa alma, as nossas dores, as nossas angústias. E rogamos a Deus que possamos sair deste lar melhores que entramos. Que os ensinamentos e o estudo da noite possam fazer sentido a cada um de nós, de acordo com o caminho que estamos traçando, de acordo com a nossa jornada. Agradecemos, Senhor, imensamente pela vida, pela saúde, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, sobretudo pelo alimento e pelo calor do sol que recebemos diariamente. Pedimos a sua proteção a nós e a toda a humanidade do planeta Terra. Obrigado por tudo, nos ampare hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Farei a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte se faz presente nas nossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Que assim seja. Meus amigos, então, como sempre aqui nas nossas reuniões públicas, nas quartas-feiras, nós trazemos um companheiro de doutrina espírita, um estudioso da doutrina, um que está acostumado a transmitir e ajudar nas nossas reflexões a respeito das lições do Evangelho e da doutrina espírita. Então hoje nós temos a felicidade de ter aqui entre nós o companheiro Juliano Fagundes.
Ele é profissional da área de marketing, que nos informaram design gráfico, colaborador na área de comunicação social da Federação Espírita do Estado de Goiás, evangelizador de jovem e adolescente e escritor. Tem alguns livros publicados que depois você tem a liberdade de falar. Então, o nosso amigo Juliano vai hoje falar sobre um tema muito importante que já está exposto ali e que a lição do Evangelho já também nos explicou alguma coisa. Então, Juliano, está com a palavra, fica à vontade. Uma boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação poder finalmente estrear aqui nessa casa. Não é? Poder aceitar esse convite, que é um convite tão abençoado, para poder vir encontrar todos vocês aqui. E uma felicidade muito grande, porque cada encontro desse é um encontro muito especial. Não é? Esse encontro não vai se repetir dessa forma, né? Acontecerá de formas diferentes. Então é por isso que eu acho que fica até emocionado quando tem essa oportunidade de poder falar, né, ao coração de cada um. Bom, essa é uma temática que realmente mexe com cada um de nós, né? Quem é que nunca perdeu uma pessoa e ficou pensando, mas será que era a hora mesmo, né? Será que era a hora mesmo? E é algo que parece uma coisa natural nossa, esse receio, essa dúvida, esse conflito. Mas, enquanto antropólogo, que é uma das minhas formações, eu olho para o passado, sempre olhando para o passado, para poder entender um pouco melhor o que acontece na atualidade. Esse fenômeno, esse conflito na hora de dizer adeus, é um fenômeno muito novo na humanidade. Nós nunca tivemos conflito na hora de dizer adeus, muito pelo contrário. Na nossa ancestralidade, nos milênios em que vivemos aqui na Terra, a hora de dizer adeus era uma hora até desejada. Todas as sociedades antigas, elas eram sociedades profundamente religiosas. Todas as sociedades. Esse fenômeno estranho do ateísmo que a gente vê hoje é um fenômeno muito novo. Isso não existia. Então, todas as sociedades viviam em prol das leis morais que regiam as suas legislações. Todos nós vivíamos sobre rígidas leis morais. Então, para grande parte de nós, a hora de dizer adeus era a certeza de que iríamos transcender para um futuro melhor no mundo espiritual. Não importa como a nossa sociedade chamava esse mundo espiritual. Então nós tínhamos essa certeza se houvéssemos vivido as leis da nossa sociedade. Então, a morte para nós, esse momento de desligamento da vida física, para nós era um momento precioso, era como receber um prêmio por uma vida bem vivida. Quando fosse chegando a nossa hora, nós já íamos nos preparando, íamos nos alegrando pelo futuro que nos esperava. O reencontro com os antepassados, as bênçãos dos deuses que viriam sobre nós, a nova vida que iríamos construir, a nova realidade que iríamos viver, que era uma realidade plena. Era isso que nós tínhamos certeza que aconteceria. No entanto, à medida que nós fomos construindo as nossas civilizações, desde sempre, houve aquelas pessoas renitentes, aquelas que não gostavam de seguir muito as regras. E à medida que essas pessoas iam reencarnando, vivendo, retornando ao mundo espiritual, iam sofrendo muito com a lei de ação e reação nas suas vidas. Porque elas deveriam resgatar os seus crimes e deveriam expiar as suas faltas. E ao longo do tempo, essas pessoas foram as que lutaram encarnação após reencarnação para mudar as leis morais do mundo, de modo a que, mudando as leis morais, a lei de ação e reação perderia um pouco do seu efeito e nós teríamos mais liberdade para fazer o que quiséssemos e não haveria lei moral que me regulasse as minhas atitudes. E essas pessoas lutaram muito ao longo do tempo para derrubar as leis morais que nos regem. O ápice desse grande movimento de transformação foi a Revolução Francesa, onde nós tínhamos grupos, né, que lutaram entre si na busca de uma construção nova para o mundo. Os girondinos, que buscavam aquela conservação dos valores antigos, a aliança com a igreja, o entendimento do porquê havia uma monarquia, tentando conservar certos valores sociais. Os jacobinos, que buscavam a revolução. O importante é o ser humano, o resto não importa. Não quero saber de igreja, de valores ancestrais, de ancestralidade, está muito longe da minha realidade. Eu quero olhar para o povo aqui agora, eu quero o aqui e agora.
Para muitos isso foi muito interessante, porque era uma forma de dizer, não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com a minha ancestralidade, quero quebrar todo tipo de norma e de regra e construir as minhas próprias regras. Não é mais Deus que me rege, não é mais o monarca, nenhum poder me rege além do meu próprio. Deus não me rege, quem me rege sou eu. E esses movimentos começaram a ganhar muita força no mundo entre aqueles que não aceitavam as normas morais da sociedade. Um dos motivos pelos quais nós vemos na codificação, e Allan Kardec publicando no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, resgatando uma frase muito forte de Jesus que vem: eu não venho destruir a lei, venho fazer que a lei se cumpra. E Jesus diz, o espírita não vem destruir a lei, mas fazer que a lei se cumpra. O cristão não deve destruir a lei, mas fazer que a lei se cumpra. Nosso ideal não é o revolucionário, mas o ideal de compreensão e iluminação maior. É entender o porquê de tudo que existiu antes de nós e o porquê as coisas são agora. Mas mesmo assim, ao longo do século XX, nós vimos esses ideais materialistas ainda dominarem das mentes humanas, né? O grande pensador materialista, Karl Marx, que vem dizer, a religião é como um ópio, é como uma droga, não é uma realidade, é o ópio do povo. E os ideais marxistas vêm ganhando esse mundo nesse ideal revolucionário, de nos colocar sempre olhando para o outro na forma da matéria, mas nunca olhando para o outro na forma do espírito transcendental. E hoje nós chegamos no século XXI com medo de dizer adeus, porque os valores que nós tínhamos certeza no passado que eram os valores da verdade foram apagados e substituídos por nenhum outro valor. Pelo valor da escuridão, do fim de tudo, da perca do prazer, da perca daquilo que a gente acha que é certo, e nos colocou numa espiral de dúvidas a respeito do nosso futuro. Como temos dúvida? Não apenas de dizer adeus para quem vai, mas também temos aquele receio de nós mesmos darmos adeus para aqueles que ficam. Não é um medo assim que faz parte do nosso dia a dia? É o medo da incerteza que nós nunca tivemos ao longo da nossa história, das nossas milhares e milhares de reencarnações. Vivimos uma certeza e nos convenceram da dúvida. O Espiritismo vem, então, resgatar a certeza na nossa vida, a certeza da existência, a certeza da transcendência. E justamente a palavra do Cristo ela é forte nessa hora. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Entendamos o que o nosso passado ancestral, o que toda essa fé que vem sendo construída ao longo dos séculos, ela significa para nós, né? Esse resgate dos ideais que Jesus colocou no mundo, os ideais que a Igreja Católica defende até hoje, né? O ideal do céu e inferno, mas são ideais que servem para nós de alguma forma, nos mostrando que existe alguma coisa. Existe alguma coisa. E quando vem então a doutrina espírita, quando vem a codificação, nos contar aquilo que nós já sabíamos, relembrar aquilo que nós tínhamos certeza e que nós acabamos esquecendo durante o tempo. Você é um espírito imortal. E aí, alguma coisa dentro de nós faz sentido nessa hora, quando alguém nos diz, você não vai morrer nunca. De alguma maneira nós tentamos resgatar isso no dia a dia. Tem gente que faz plástica, que faz academia, tem gente que consome vitaminas, não come isso, não come aquilo, faz regime e tenta viver 200 anos. Ainda não teve esse ser humano que conseguiu viver mais do que o normal. O que a gente consegue é estender a nossa vida para a gente viver um pouco mais dentro da nossa normalidade. Mas o que é isso? É aquela busca pelo imortal, mas nós já somos imortais. Mas não aqui. Porque essa vida aqui não é a vida dos imortais. Aqui é a passagem para que nós nos tornemos imortais. É a nossa escadinha, é essa vida e esse momento. Então, quando vem a doutrina espírita nos contar, olha, não existe morte. E Allan Kardec mata a morte. E ele descobre que morte não existe morte. Existe desencarnação. Essa palavra morte é fora do nosso vocabulário. Uma maneira estranha de enxergar a vida. E Allan Kardec nos traz relatos e relatos e relatos do mundo espiritual. E nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo cheio de mensagens dos Espíritos. Cheios de instruções dos Espíritos. Nos traz um livro como, por exemplo, O Céu e o Inferno, cheio de testemunhos dos Espíritos. Quem nunca foi numa reunião mediúnica, quando pega o livro Céu e Inferno, é uma maneira de enxergar ali um pouco do que nos espera ali no mundo espiritual.
o que nos espera de bom, se nós conseguimos seguir as leis morais que regem a nossa doutrina, que Jesus trouxe para reger as ações da humanidade. E também nos mostra resultados infelizes que podem ser obtidos por nós, caso nós sejamos desobedientes a essas normas morais, a essas leis que nos regem a nossa fé e que nos regem a conduta humana. De alguma forma, tudo que diz respeito a Deus, a transcendência, a inteligência suprema que rege o universo, ficou relegado à religião. É até um pouco estranho. Mas do ponto de vista antropológico, tudo tem o seu sentido de ser. Não é? Nós aqui não podemos nos desconectar de quem nós somos e da realidade. Dentro da teoria antropológica, os princípios espíritas fazem muito sentido. Mas é um sentido, sim, extraordinário. Como que eu consigo enxergar essa concordância nesses princípios, não é? Porque a ciência, a filosofia e a religião, elas são fundamentadas em 3 perguntas muito básicas, que nos auxiliam a entender a realidade. A filosofia, que é a primeira das ciências, considerada a primeira das ciências, ela vem fazer uma pergunta muito simples, ou vem nos instigar a fazer uma pergunta muito simples. E a pergunta é, o quê? O quê? É isso que a filosofia faz, pergunta o quê? Para que nós possamos denominar a tudo que existe e entender a diferença entre as coisas. Então a filosofia espírita, da mesma forma, vem nos auxiliar a perguntar o que é isso ou o que é aquilo. É por isso que o livro dos Espíritos, por exemplo, é um livro de filosofia. A primeira pergunta dele não é exatamente o quê? O que é Deus? É o quê? E é isso que o livro vem nos instigar, a entender o que é cada coisa. A ciência, ela tem uma outra pergunta. E a ciência espírita da mesma forma. A ciência vem nos instigar, vem nos estimular a perguntar como. Como? É a pergunta que a ciência quer saber, como. E é justamente a pergunta que Allan Kardec exercita bastante no Livro dos Médiuns, para entender como. Como é que a mesa gira? Como é que a mesa flutua e gira? E descobre a vida espiritual, e descobre N maneiras de nos conectarmos com aqueles que já se foram. Com aqueles que já deram a Deus para nós, nós demos a Deus para eles. E a ciência pergunta como. Como é que uma semente é plantada na terra e se transforma numa árvore? Como que isso acontece? Surge uma doença, mas como é que essa doença surgiu? Como é que os seres vivem? E a ciência pergunta insistentemente como. O único ramo da ciência que pergunta talvez a questão mais fundamental é a religião, porque a religião ela pergunta por quê? Essa é a pergunta que a religião faz, por quê? É isso que a religião quer saber, o motivo, o significado. Porque a ciência não está muito preocupada por que é que tem o sol lá no céu. A ciência sabe que o sol está lá, quer entender como é que funciona aquele fogo, aquela luz, aquele calor, as estações do ano, esse movimento, quer saber como. Agora, o motivo, a ciência não consegue compreender que exista um motivo. Por que motivo existe uma árvore? Por que motivo existem pessoas ou animais? A ciência não responde isso, não está muito preocupada em entender o motivo e o significado. Esse que coube a religião. A religião para nós, sobretudo a religião espírita, tem essa função de nos fazer entender o porquê das coisas. Para toda a humanidade, a religião tem esse papel de nos ensinar o porquê. No entanto, quando nós nos desconectamos da religião, como a gente vê grande parte da humanidade fazendo, simplesmente se desconectando da religião, ignorando o papel fundamental da religião na vida humana, na inteligência humana, na nossa sanidade mental. Religião é a questão de sanidade mental. A pessoa perde o porquê das coisas, perde o significado de tudo. Nada tem mais sentido se você não tem religião. Tudo perdeu o sentido e o significado. A pessoa sem religião é aquela primeira que se pensa em suicidar. Para que viver? Que significado tem isso aqui? Isso aqui não é nada. Por quê? Não pergunta por que mais. E a pessoa que não se pergunta por que é que ela recebe uma bênção, por que é que ela vive um sofrimento. Ela deixa de perguntar isso para si mesma. E tudo perde o sentido. E a pessoa começa a buscar o sentido nela mesma. E a gente retorna àqueles ideais da Revolução Francesa. É eu que sou a referência. Não tem mais Deus referência, não. E isso gera um vazio imenso. E a humanidade está padecendo desse vazio.
E aí quando chega a hora de dizer adeus, nós pensamos assim, vou pular no precipício. Essa pessoa que eu amo está pulando no precipício sem fundo, sem fim. Porque tudo perdeu o sentido e o significado. A religião vem fazer isso com nós, é nos dar significado à vida, nos fazer perguntar o porquê de tudo que acontece. E talvez é a grande pergunta que o Espiritismo ele vem colocar para nós. Sempre perguntar o porquê de tudo que acontece. A hora do adeus é uma hora que está cercada de uma série de vicissitudes. Ou, entre aspas, que julgamos serem vicissitudes até chegar aquele momento. Pode ser uma enfermidade, pode ser a dor, pode ser um momento de susto, onde tudo muda do dia para a noite. Só que tudo isso é extremamente carregado de significado, porque tem um motivo para isso. Existe uma profunda reflexão que nós temos que fazer nesse momento. Porque um dia vai chegar o nosso momento de dar adeus para isso aqui. Não é adeus para a vida. Também não é um adeus definitivo, é um tchauzinho, né? Podemos dizer assim, quando é hora de dar um tchauzinho, não é necessariamente a hora de dar um adeus, né? Porque não é para sempre, é só temporário, né? Allan Kardec gostava muito dessa alegoria, né? De dizer que a hora de ir para o mundo espiritual é como se fosse uma pessoa que vai morar em outro país. Então a pessoa vai morar num outro país, só que a pessoa tem que se preparar para poder mudar para aquele país. Que língua que aquele povo fala? Qual o tipo de hábito que é cultivado lá? O que eu tenho que levar para lá, para poder viver bem lá? Então Allan Kardec usava dessa alegoria para nos colocar para entender o que é a morte, né? Mudança, essa mudança. E para isso serviria então a doutrina espírita, para nos ensinar, já nos preparar para o que vai vir. Então estou indo para esse país. Como é que é o nome desse país? André Luiz utilizava a expressão mundo maior. Tem até um livro com esse nome, mundo maior. Mas é o mundo espiritual? Ou é o mundo moral? É mundo moral porque lá só vale a nossa moral, não vale mais nada. Nossa moral é que define como é que vai ser a nossa vida lá. Que é justamente o que o ser humano ancestral, aquele ser humano antigo, aquele antigo romano, aquele antigo grego, aquele antigo homem lá do Egito, que a gente ri deles e dizem que sociedade atrasada. De certa forma, estavam muito mais conectados com a realidade do que nós estamos hoje, nesse ponto. Né? E Allan Kardec dizia, a doutrina espírita é para isso, é para ensinar a gente como é que a gente vai fazer quando chegar nesse país. Que língua que os espíritos falam? O pensamento. O que rege as leis daquele mundo lá? Não, aquele é um mundo moral. O que eu tenho que levar para lá? É o que eu carrego aqui e aqui, na minha mente e no meu coração. Esse é o grande desafio, é perder esse medo. E a gente tem esse medo tão arraigado, mas é tão arraigado que a gente nem percebe. A nossa própria cultura é essa cultura de evitar o adeus. Quem é que se prepara para desencarnar adequadamente? Já vai preparando assim, fazendo um inventário das coisas que tem, pensando no testamento. Não é da nossa cultura isso, né? A pessoa está na cama, às vezes ali, terminal, desenganada, ela não faz um testamento, não faz um inventário, não chamou advogado, não faz isso. Segura até o último minuto ali, às vezes deixa a família até em situação difícil, né? Quando vai ver, a pessoa está endividada, está com um monte de imposto, está com um monte de coisa para fazer, a família tem que se virar ali para poder pagar, né, essas taxas altas, porque a gente não tem essa cultura, a gente evita. Não é só a hora de dizer adeus, que é uma hora pesada para nós, mas não gostamos nem de pensar que essa hora vai chegar um dia. Tamanha é a nossa fobia desse momento. É a fobia que a gente está vivendo, uma fobia de uma coisa que é natural, de uma coisa que nós vivemos a grande parte das nossas reencarnações. E que hoje é esse estranhamento que a gente vê aqui na sociedade, esse estranhamento que a gente vê entre nós. O Espiritismo ele serve para quebrar esse estranhamento, para poder nos dar um pouco mais de alívio e consolo de saber que essa hora vem, mas ela não vem para o mal. Ela vem para o bem. É sempre para o bem. Eu, às vezes, fico pensando na quantidade de espíritas que, às vezes, interpretam mal as lições da própria doutrina. Né? Um livro que ficou muito famoso entre os espíritas foi a obra Nosso Lar. Que é uma obra, que é a primeira obra que foi psicografada pelo espírito André Luiz. Ele vai narrar justamente esses momentos de desencarne dele, onde ele chega no mundo espiritual. Os desafios que ele enfrentou, passando pelas regiões umbralinas, onde ele ficou muitos anos, até poder ser resgatado, até ele entender o significado de tudo aquilo, até entender o porquê daquilo, né, orar para Deus e etc, e poder entrar no nosso lar sem nenhum tipo de vício, né? Então ele passou ali muitos anos no umbral,
como se diz assim, viver naquela síndrome de abstinência, da pessoa que estava acostumada, né, ao sexo, acostumada às bebidas, acostumada às coisas do mundo, né, que tinham seus vícios, até ele se desintoxicar daquilo ali e poder entrar no nosso lar limpinho, né, sem nenhum tipo de vício. Né? Então ele passou uma temporada nas regiões umbralinas se livrando, né, de todos esses hábitos. E aí muitos espíritas ficaram impactados de maneira negativa com a história do André Luiz. Porque as obras do André Luiz são obras belíssimas, que trazem muitos ensinamentos para todos nós. São obras assim maravilhosas, só que as pessoas... Eu já vi muitos espíritas dizendo assim, meu Deus, mas se André Luiz com essa elevação moral passou no umbral, eu então estou enrolado, não vou sair de lá mais não. Não é assim, eu vejo muitos espíritas preocupados com isso. E nós nos esquecemos de grandes obras do passado, obras anteriores ainda, até o nascimento de Francisco Cândido Xavier, que vem trazer para nós grandes consolos a respeito disso, não é verdade? Tem uma obra belíssima sobre justamente a hora de dizer adeus, uma obra que traz um capítulo sobre isso, que é a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que é uma obra publicada em 1908, logo no comecinho do século. Mas é uma obra belíssima, que tem um capítulo chamado Morte, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu recomendo todo mundo pegar esse livro e ler pelo menos esse capítulo como referência aí, né, ao estudo dessa temática de hoje. Vai ler o capítulo Morte do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ali é de chorar de tanta beleza que a gente vê com as desencarnações e como elas são narradas pelos médiuns que Leon Denis levou aos leitos de morte para poder acompanhar o desencarne da pessoa. Na hora de dar tchau, o que acontece? Essa obra está lá. Minha vontade de dar spoiler aqui até meia-noite sobre essas, mas legal é ler, é entender ali, sabe? Cada situação que o Leon Denis vai visitar, em hospitais, em casas, onde ele sabia que haviam pessoas desenganadas ali, prontas para desencarnar. Leon Denis foi um grande pesquisador de campo. Ele realmente pegou ali o touro pelo chifre, né, como se diz atualmente, né, e foi lá conhecer, ver, vivenciar, experimentar a realidade daquelas pessoas, levou médium, e pesquisou profundamente. Esse livro é um livro muito bom. Eu digo que esse livro do Leon Denis é um livro que, quando você lê ele, você já economiza muita leitura de outros livros, porque ele é muito completo. Livros como esse, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, obras como, por exemplo, Memórias de um Suicida, da Ivone, também é um livrão bem completo. É livro assim, que você lê ele, você pensa, gente, já li o que eu precisava assim, de principal já foi. Né? É um livro que já nos economiza muita leitura porque traz muito entendimento. Então, é um livro bom esse sobre o adeus, mas tem outro, né? Leon Denis tem um livro No Invisível também, né? Que fala um pouquinho mais sobre essa questão, né? Como a gente interpreta a nossa chegada ao mundo espiritual, como a gente interpretar esses momentos, né? E o Espiritismo está aí para isso, é para nos ensinar. Ou que vamos dar adeus para alguém, ou que alguém vai nos dar adeus. E a partir disso, o que acontece, né? E é justamente por causa disso que o Espírito Verdade trouxe para Allan Kardec 5 livros. E é para isso que depois veio Chico Xavier, escreveu mais de 400 livros. É para falar disso aí, né? É para falar do adeus, o porquê do adeus, o que acontece depois do adeus, né? E como é que nós vamos poder compreender isso da melhor forma possível. Então eu acho muito bonito trazer essa temática para a nossa vida, sabe? Eu acho que essa é uma temática que vem, como nós dissemos aqui no comecinho, né? Resgatar um pouco dessa história da humanidade. A história do adeus é essa. É uma história que fez parte da nossa vida, da nossa essência, era uma história de transcendência e premiação. Uma história de vitória. E que de repente alguns espíritos infelizes, né, com dificuldade de aceitar as leis divinas, vêm e tentam nos colocar no chão, achando que a hora do adeus é a hora da tragédia, é a hora da escuridão, é a hora da cova. E não é nada disso. Não tem cova. Tem luz para todos nós. Porque Jesus que falou, vós sois luz, faça brilhar a vossa luz, vós sois deuses. Não é verdade? Jesus usou essas palavras para se reportar a nós aqui. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus era um grande otimista. Nós temos que ser mais otimistas com o mundo de hoje. Nunca achar que é pior. Mas eu acho que é um pessimismo generalizado. A gente sempre acha que antes era melhor, que hoje está pior. A gente sempre acha que pior vai ser amanhã. Então a gente tem essa ideia também de que morrer vai ser pior. E que sempre vai piorar. Sendo que uma das leis que nós temos em O Livro dos Espíritos é justamente a lei de progresso. Uma das leis morais mais importantes que tem. Que vai sempre dizer que tudo vai melhorar. Que tudo vai progredir. Que tudo vem para o bem. Só que a gente tem que seguir
o propósito divino, que é o propósito de melhoria sempre. A hora do adeus é a hora que nós melhoramos, é a hora que a gente vai para frente, que a gente avança. Temos que ser otimistas com isso aí. E é por isso que Jesus vem nos dizer, não vamos destruir a lei, vamos fazer a lei se cumprir, vamos seguir aqui, e que aí vai ser melhor. Lei de progresso está aí para isso. Então, a doutrina espírita, quando nós compreendemos ela de maneira geral, depois que a gente lê a codificação, a gente vê o quanto que vai fazendo sentido uma lição atrás da outra. O quanto que Kardec, enquanto pedagogo, ele realmente agiu de maneira pedagógica na codificação. Não é à toa que Jesus escolheu Allan Kardec para organizar os textos enviados por ele, por toda a pleiade enviada por Jesus. Precisava de um homem que fosse capaz de fazer isso de maneira bastante inteligente, né? Kardec foi de uma inteligência espetacular. O espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que na Terra, após Jesus, não houve um homem tão iluminado quanto Allan Kardec. Um espírito de luz, de luz. Tanto que quando Humberto de Campos descreve Allan Kardec no mundo espiritual, Humberto de Campos diz que não havia um espírito tão belo quanto Allan Kardec, tão luminoso. Perto de todas as inteligências mais capacitadas da Terra, dos corações mais nobres, ele diz, Allan Kardec, ele se destacava como um espírito de luz, com uma auréola luminosa em torno da sua cabeça, que fazia com que todos os outros espíritos mais elevados na Terra reverenciassem ele. Tamanha essa luminosidade do nosso mestre querido, nosso mestre Allan Kardec. Então, é justamente por isso que eu acredito nessas lições, gente. É muita coisa boa que a gente às vezes não compreende agora, mas nós temos que compreender de alguma maneira, né? Jesus ainda é muito avançado, né? É muito avançado para nós. É muito difícil entender Jesus ainda, né? É uma proposta muito avançada, é uma proposta muito à frente do nosso tempo ainda, né? Nossa, como nós temos dificuldade de entender pequenas lições de Jesus, né? Olha só uma liçãozinha, quer ver uma liçãozinha tão simples assim, que a gente não consegue entender direito. Perdoar. Como é que perdoa? Cada um de nós vai ter uma forma de perdoar, mas cada um de nós vai ter uma dúvida quanto como perdoa. Jesus dizia, perdoemos. E nós, mas como é que perdoa? Perdoar é esquecer? Como é que é perdoar? Mas eu perdoo, tem que ficar perto ou longe? Como é que é isso? A gente não sabe direito isso, não. Quantas palestras sobre perdão vocês já viram na vida? Muitas, né? E tem muita ainda hoje. A gente entra no YouTube palestra sobre perdão e a gente assiste. E a palestra é boa, e a gente acaba a palestra, aí a gente lembra daquela pessoa, e a gente fica assim, mas como é que vai perdoar mesmo? Não é? Por que isso acontece? Porque é muito avançado. É porque é uma proposta muito robusta de Jesus, mas a gente tem que começar a desenvolver ela de pouquinho em pouquinho. É uma proposta que veio há 2000 anos atrás, estamos ainda apanhando dela, talvez vai precisar mais 1000, mais 2000, mais 3000 até a gente conseguir compreender, até isso entrar na nossa mente e ser mais fácil de fazer. É mais fácil de fazer. Não é? Bom, devido ao avanço do tempo, eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda pode esclarecer aqui rapidinho, né? Se alguém quiser ainda fazer um complemento ou tirar uma dúvida, pode falar. Olha aí, tá vendo como é que é? É essa a questão, né? Bom, o grande problema do perdão é que ele nos atormenta, né? Não atormenta tanto o outro não, mas a gente que está querendo perdoar alguém porque alguém nos magoou, a gente fica atormentado com isso, né? Bom, olha, naturalmente nós vamos perdoar, naturalmente. Então, quer dizer, o caminho do perdão ele já está sendo praticado, ele já existe. Que é a reencarnação. Porque nós reencarnamos com nossos piores inimigos, os nossos piores algozes e nossas vítimas também. Então o caminho do perdão ele já está dado por Deus na lei da reencarnação. Então se eu não quiser, tem um amigo meu que um dia ele falou para mim assim, né, que era aluno meu do ES, Juliano, eu compreendo muitas lições assim da doutrina, mas eu não perdoo de jeito nenhum. Eu falo assim, não, tudo bem, não precisa perdoar. Sua próxima família já está montada já. Sua próxima esposa, seus filhos, sua sogra, já está todo mundo já assinou o termo já de reencarnação, né? Agora, o que o Espiritismo nos coloca é para pensar o seguinte, olha, não, eu quero controlar melhor minha vida. Eu não quero que, de repente, tudo da minha vida vai encaminhar para acontecer sem minha vontade, porque eu estou com dívida com as pessoas, não perdoo, tem gente que não me perdoou, e a gente vai formar uma grande família. Não queria isso, eu queria ter um pouco mais de controle da minha vida, né? E aí esse é o caminho, né? Primeiramente, deixar de pensar. Não esquecer um pouquinho aquela pessoa, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. Por bem ou por mal, a gente vai atraindo, né? Se eu estou com raiva, eu atraio. Se eu estou feliz e quero, aquilo eu atraio, né? É tentar aliviar o nosso coração. Distância física, primeiro passo. Aí depois vai vir a distância mental.
E a gente vai deixando essa situação amainar. Nós somos quais crianças, nós não somos seres evoluídos, não adianta dizer assim, não, tem que perdoar sim, vai vivendo com essa pessoa que você vai entender ela melhor. Nem sempre funciona assim, né? A gente corre de matar o outro, né? A gente corre esse risco. Mas eu penso que afastamento físico, depois afastamento mental e depois a reaproximação, caso seja necessário. Nas questões familiares é sempre necessário, né? Às vezes, em outras questões, eu sempre gosto de orar para Deus. Cuidar daqueles que não dão certo comigo de alguma forma, ou eu não dou certo. Porque a melhor maneira é essa, olha, eu não dou conta. Se eu chegar perto, eu vou ser prejudicado, eu posso me exceder. Deus, intercede aí. Intercede aí. Vai que Deus consegue quebrantar o coração dessa pessoa, o meu também, né? E consegue facilitar, né? Então nós temos que usar esses artifícios de seres inferiores. Nós temos que usar esse. Afastamento, para de pensar um pouco, ora. E vamos ver o que Deus prepara para nós, para esse reencontro, né? Porque um dia nós vamos ter que reencontrar, né? Quem lê o livro 50 anos depois vê que não tem jeito, reencontra. O finalzinho do livro é esse reencontro de gente lá que se acabou durante a obra, né? Mas é isso. Obrigado. Bom, gente, se não tiver mais perguntas, eu vou caminhar para o encerramento já, tá? É assim, até emocionante falar disso, né? Porque eu já dei adeus para os meus avós, um a um, já dei adeus para o meu pai, ano passado dei adeus para minha mãe. E cada um desses adeuses foi um momento diferente na minha vida, né? Foi um aprendizado diferente, porque foi uma oportunidade que eu tive para poder pensar na vida de cada um deles, né? Eu lembro que quando o meu pai desencarnou, isso é muito tempo, eu não era um espírita muito estudado, e eu pensei, meu Deus, todo aquele cabedal de conhecimento do meu pai foi para o túmulo com ele, que desperdício de vida. E foi um vazio tão grande. Esse vazio não existe. Depois, conhecendo a doutrina espírita, eu pensei, gente, está tudo lá. Está tudo lá guardadinho. Vou poder continuar aprendendo com ele depois, porque ele foi primeiro. Ele está sabendo muito mais. Então, não existe esse vazio. Não deve existir sensação de vazio, né? E aprender com cada momento desse. Acho que cada momento de adeus é o momento de a gente relembrar o que ficou de bom, o que nós construímos de bom juntos e o que precisa ser melhorado para o futuro. Eu acho que é sempre esse momento de reflexão, o momento da gente perguntar o porquê, né? Porquê de tudo que acontece, né, gente? Então é isso. Muito obrigado pela paciência de todos e que Jesus possa continuar nos iluminando e nos acompanhando aí a essa trajetória divina, tá, gente? Ó, muito obrigado. Então, esta é a hora da gente sintonizar a nossa mente, o nosso pensamento, agora com as coisas boas, com as coisas positivas da vida, na bondade do nosso Mestre Jesus, que nos ajuda, que nos abençoa, porque Ele é o nosso Mestre, Ele é o conhecimento mais importante que apareceu na Terra para o nosso espírito. Ele que explica todos os problemas. E agora, Ele explica como explicou se a gente tivesse fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente falava para a montanha transportar daqui para ali e ela transportaria. Isso quer dizer que o nosso pensamento, a nossa mente é tudo. E agora aqui nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, primeiramente, que é o Senhor de todos os universos, e a Jesus, o nosso irmão maior, para que nos ajude nesse instante. Como trabalhadores, como conhecedores de um pouco da doutrina espírita, nós sabemos que a nossa mente eleva o ambiente e traz para nós os recursos espirituais que às vezes nós não podemos ver, mas que eles vêm e nos beneficiam. Pedimos a Jesus, aos mentores amigos desta casa, que abençoe o nosso expositor desta noite e que abençoe agora todos nós. Esta água que está junto de nós, no passe,
na transfusão de energias positivas que precisamos ter essas energias melhores no nosso dia a dia. Jesus, amado Mestre, quando saímos daqui, temos a plena confiança de que estaremos aliviados e reconfortados, que das Tuas mãos benditas, Senhor, possam sair as energias positivas que hão de nos beneficiar. Queremos, Jesus, Te agradecer também tudo que temos recebido, pelo dia de hoje, pela nossa vida na terra de aprendizado, por tudo que nós recebemos. Nós temos recebido, sim, da providência divina, tantos recursos do bem. E agora aqui temos a certeza de que a Tua paz vai estar conosco. Que ao sairmos daqui, estejamos mais confortáveis, mais alegres, mais confiantes para uma noite de descanso e refazimento do nosso espírito e do nosso corpo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos.